Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve, Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Preciso, com este vídeo, de toda a sua atenção. Você que acompanha o nosso apostolado Católicos de Verdade. Creio que nós estamos no 6º ano de apostolado. 6 anos aí que gravo vídeos desde quando foi o início do apostolado. E nesses anos, infelizmente, eu tive que noticiar muitos sacerdotes que tiraram sua própria vida. E hoje, um padre que sempre converso por WhatsApp, muitos padres entram em contato comigo através do WhatsApp e sempre temos boas conversas. Pois bem, esse padre trouxe uma notícia de um padre jovem, o padre Mateu Balzano. Vou colocar a imagem dele aqui. Um padre jovem que fazia esportes com muita vitalidade, 35 anos de vida e 8 anos de vida sacerdotal. Tirou sua própria vida. O que dizer diante de tantos casos que nós estamos vendo que são parecidos ou até idênticos a esse. E diante de muitos padres se manifestando, eu quero chamar a atenção aqui para os bispos, senhores bispos, excelentíssimos bispos. Os senhores precisam olhar com carinho aos padres. Precisam olhar com carinho aos padres. Aqui eu tenho um texto. Eu vi muitos textos, mas esse texto, especialmente uma carta, uma homenagem ao padre Mateu Balzano. Vi muitas cartas aí de sacerdotes abrindo os corações, mas essa daqui, quando eu li, foi especial e eu quero ler essa carta e que você medite e depois eu quero também comentar a respeito. A carta vai iniciar assim: quando um altar se cala. Morreu um padre. Mas ninguém parou. Não tocaram os sinos por muito tempo. Não houve velório na praça. Só o silêncio. Um silêncio tão grande que parecia engolir tudo ao redor. Morreu um padre. E com ele morreu um pouco da nossa coragem de encarar a verdade. Porque, veja, ele não morreu de velhice, nem de acidente, nem de doença terminal. Morreu de cansaço, de alma, de solidão, de críticas travestidas de santidade, de exigências sem afeto, de um povo que pede milagres, mas não oferece companhia, de uma igreja que clama por vocações, mas esquecem de cuidar das que já existem.
ele morreu, e com ele morreu também um altar, uma homilia que nunca mais será pregada, uma confissão que não será acolhida, uma bênção que agora ficou suspensa no ar. Chamaram-no de rígido, mas não enxergavam suas rugas de preocupação. Apontavam sua falta de sorrisos, mas ignoravam suas noites sem dormir. Queriam dele perfeição, mas não ofereceram sequer amizade. E agora, olhe, o confessionário está vazio, a batina ainda está pendurada atrás da porta, o missal aberto na página que jamais será lida, e o sacrário tão limpo, mas com o vazio ecoando forte entre as paredes. Essa crônica não é sobre a morte, é sobre a vida. Sobre a nossa forma de cuidar dos que cuidam. Sobre o jeito como a gente ama ou esquece de amar. Que a morte desse padre nos tire do piloto automático, que nos obrigue a olhar nos olhos de quem serve o altar e a perguntar: você está bem? Porque talvez, da próxima vez que um altar se calar, seja tarde demais para perguntar qualquer coisa. Como você tem tratado o seu pároco? Porque muitas vezes, e eu sou uma pessoa que cobra a retidão ali de um padre se portar como deveria se portar. Mas nós precisamos também ser humanos e acolher, cuidar, conversar, ser amigos dos nossos padres. Eu lia ontem um testemunho muito bonito daquela família que de 7 filhos, 3 sacerdotes se tornaram e uma irmã religiosa. Ou seja, de 7, 4 optaram pela vida religiosa. E o testemunho dessa família dos Morrison, eles sempre acolhiam os padres. Nos finais de semana sempre tinham padres comendo na mesa com eles. E o despertar para a vocação daqueles jovens que viam os padres na sua casa é porque os padres eram felizes, alegres, brincavam e estavam ali se mostrando por trás da batina. Não só sendo aquela figura que nós vemos na celebração, né, em que o padre é em persona Christi. Pois bem, até por isso que nós criamos um grupo que chama Padres de Batina. Eu criei um grupo de WhatsApp em que vários padres entraram nesse grupo. Eu criei o grupo para que os padres pudessem compartilhar suas experiências, conversar, porque hoje um padre ser conservador, ele sofre muito. Um padre que coloca um genuflexório para as pessoas comungarem, ele sofre muito. Muitas vezes os bispos olham e falam assim: você tá louco? O que você tá fazendo? Então, nós temos um grupo de WhatsApp para acolher os padres, hein? Chama Padres de Batina. Se alguém depois estiver interessado, pode me chamar no privado, se for um sacerdote, que eu adiciono o padre, se vocês se interessarem, nesse grupo que nós temos aqui. É só para padres, tá? Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos padres, nós precisamos receber bem, nós precisamos
dar carinho aos nossos sacerdotes, porque quem é a família dos padres? Somos nós. O padre é um pai espiritual, nós também somos a família dele. Somos. E como você cuida do seu pai, do seu irmão? Porque vocês já pensaram nesse título, pai espiritual? Vamos pensar nisso. Porque como nós cuidamos dos nossos pais? A gente tenta dar amor, a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta conversar. Mas um pai espiritual também é um pai. É um pai de muitos. E será que o pai espiritual, que confessa muitos, aconselha muitos, será que o final de semana ele não está ficando sozinho em casa? Sem nenhuma família onde ele pode encostar a sua cabeça? Lembro a cena de João encostando a cabeça ali no peito de Jesus durante a ceia, a última ceia? Pois bem, aquele era um momento que João colocava a cabeça no peito de seu pai espiritual, Jesus. E nós? Será que nós estamos amando e rezando pelos nossos sacerdotes? Que esse vídeo seja um alerta para nós. Esse vídeo não é simplesmente para os padres, mas é para os leigos. Para os leigos. Vocês muitas vezes querem que os seus padres, e eu também quero isso, eu não estou me colocando fora dessa. Nós queremos que os nossos padres sejam padres que usam batina, que estejam disponíveis para a confissão, que nos atendam, que nos acolhem. Mas nós temos acolhido eles também? Nós precisamos cuidar e amar dos nossos padres, porque sem eles nós não temos os sacramentos que são tão necessários para a nossa salvação. Por trás de uma túnica, de uma batina, também tem um ser humano. Um ser humano que muitas vezes fica triste, muitas vezes tem sentimentos, porque as pessoas acham que o padre é um super-homem, que o padre tem superpoderes. O padre também sente exatamente como nós sentimos. Sente vontade de comer, sente todos os sentimentos que nós temos, as necessidades físicas que nós temos, um sacerdote também tem. Então ele está sujeito às tentações como nós estamos sujeitos. Então, meus irmãos, precisamos acolher os nossos padres e amá-los, para que não precisamos ter que noticiar mais notícias de padres que tiraram sua própria vida e também de pessoas que tiraram suas vidas. Lembro daquela cena, um padre de batina e a pessoa que ia pular lá de cima do prédio. E de repente, vendo o padre, desistiu de pular. E gritou: "Padre, vem me ajudar, padre." Então o padre sobe lá, acolhe aquela pessoa que desistiu de tirar sua vida porque viu o padre lá embaixo. Um padre bem, nós temos uma comunidade que também vai bem. Tem aquele ditado, né? Quando a igreja vai bem, o mundo vai bem. Quando a igreja vai mal, o mundo vai mal. Então, se os nossos padres estiverem bem, a nossa igreja também estará. Claro, né? Estamos falando aqui de sentimentos, mas tudo é um completo. Um padre bem, ele vai rezar mais, ele vai amar mais, ele vai
servir melhor. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Convido aos senhores que ainda não conhecem a conhecer o nosso canal para crianças Católicos de Verdade Kids. Se inscreva, ajude a evangelização dos pequeninos também. Salve Maria e que viva Cristo Rei.